Boa tarde, colegas, professores, professoras de artes dos institutos federais, da rede federal. Hoje a gente vai fazer mais uma entrevista, mais um Arte em Prosa, com um professor muito especial, que é o professor Newton Bezerra Xavier, do Instituto Federal de Canguaretama, do Rio Grande do Norte, que vai falar um pouco para a gente a respeito de arte, relação de arte com comunidade, relação de arte com os saberes locais. É uma pessoa que eu tenho curiosidade de conversar há muito tempo, assim, porque tem um trabalho muito interessante nessa perspectiva. Então, primeiro, Newton, se apresenta para a gente, né? Quem é o Newton e o professor Newton Xavier Bezerra Xavier? Tá, ok. Então, agradecer, né? Boa tarde a todos e todas, agradecer pelo convite tão gentil. Eu sou Newton Xavier Bezerra, eu sou graduado em Artes Plásticas, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho especialização em mestrado em Antropologia Social e hoje estou doutorando do curso de pós-graduação em Educação Profissional do IFRN. Né? Então, essa busca pela antropologia, ela não foi à toa. Né? Sempre me interessou saber do humano por trás dos objetos. Né? A gente trabalha com artes visuais, né? A gente lida muito com a produção, né? E eu queria muito conhecer os processos, né? Quem é que estava por trás daqueles objetos, quais eram os sentidos implícitos nos objetos, e o olhar para a produção popular, eu creio que foi direcionado desde a minha infância. Né? Eu morei 13 anos num bairro muito popular aqui de Natal, que é As Rocas, e lá, na minha infância, eu tive a vivência é um bairro onde existem as escolas de samba tradicionais da cidade, blocos carnavalescos, que são as tribos de índio, né, que é uma representação carnavalesca, os papangus. Uma vizinha minha era rendeira, na minha rua tinha um grupo de boi de reis. Tinha a festa, duas grandes festas que envolviam a comunidade, que era a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a festa de Santos Reis. O acesso a essas produções populares, elas eram gratuitas. Não é? Eram pessoas que a gente conhecia, eram imagens, né, que estavam muito presentes no nosso cotidiano. Então, sempre me interessei, né, em conhecer esses atores, né, e essas produções. E aí agora eu vou te perguntar assim, quanto tempo de FRN, quais campos? História. Eu ingressei em 2009, né, fui trabalhar com a primeira turma de produção cultural, né, do campus Cidade Alta, que era um campus que estava sendo implantado à época. Depois, eu digo que foi uma falha institucional, eu fui exonerado, né, e reingressei em 2010. Né? Era uma coisa completamente burocrática, né, que era exigido, e depois isso se transformou em argumento, enfim, mas isso já passou. Em 2010, eu achava que ia trabalhar em Caicó, que é uma cidade aqui do interior do estado, a região chamada Seridó. Eu sempre tive uma curiosidade. Eu nasci na capital, né? Por acaso nasci no concreto, mas eu me reconheço completamente na natureza. E eu desconhecia o sertão. Né? O sertão que eu imagino que eu tinha acesso era aquele sertão fantástico, que era eu acho que no senso comum ainda prevalece como o espaço da violência, da estiagem e da fome. Né?
achava que ia para Caicó, tudo organizado, consegui casa e tudo mais. Uma semana antes, uma colega de trabalho do concurso anterior tinha sido chamada, aliás, não tinha sido chamada e foi chamada para Caicó. Dessa forma, eu fui parar na cidade de Apodi, que é Alto Oeste, sertãozão, né? E eu fui morar em Apodi. Eu morei em Apodi por quase 4 anos. E Apodi foi muito generosa comigo, né? Porque lá, eu lembro que, já falando, né, sobre o olhar do pesquisador, eu gosto muito de feiras livres. Para mim, as feiras livres são laboratórios antropológicos, né? Você tem ali a economia, a produção artística, a alimentação. Você pode observar várias coisas numa feira livre, as relações sociais. E eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira na cidade, com minha mudança e tudo mais, e no sábado eu soube que teria uma feira na cidade. E, obviamente, eu fui à feira. E quando eu cheguei na feira, eu vi uma mala de madeira pintada. Similar a essa, eu só tinha visto 8 anos antes numa exposição chamada Desabusado Mundo da Cultura Popular, no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza. E eu fiquei muito impressionado de ter encontrado esse objeto, que era raro na nossa realidade, e mais impressionado ainda em saber que tinha um maleiro atuando, produzindo aqueles objetos na cidade. Então, imediatamente, eu quis saber quem era. Foi quando eu conheci, o apelido dele é Seu Dedé, é José Dedé Pinheiro das Neto, Malas. Uhum. Dedé das Malas, né? E entrei em contato, eu faço parte, um dos grupos de pesquisa que eu estou integrado é o grupo de culturas populares, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o meu primeiro movimento foi saber se já tinha sido produzido algum trabalho específico sobre a produção desse tipo de objeto no Rio Grande do Norte. Para minha alegria, não. Eu lembro que eu fotografei a imagem da mala e mandei para o Museu Edson Carneiro, no Rio de Janeiro, né, onde ainda atuava o professor Ricardo Gomes Lima, né, que é um reconhecido pesquisador com uma produção nacional, internacional, sobre artesanato. E ele estava, enfim, no museu, e o museu tem um trabalho muito bacana, que é a Sala do Artista Popular, que foi um trabalho iniciado, eu acho que pela Lélia Coelho Frota, antropóloga, que era um espaço para visibilizar essa produção que nem sempre encontra espaço nas salas de aula, né, nos livros didáticos. Eu acho que muito recentemente, né, mas eu sou de uma geração que essa informação ela ainda existia, e o professor olhou a imagem e disse: vamos trazer o trabalho desse artista aqui para o Rio de Janeiro. Então, foi o meu primeiro trabalho. Olha como a Apodi foi generosa comigo. Então, foi o meu primeiro trabalho. Nós levamos o artista, 85 malas, né, e produzimos o primeiro catálogo, que é esse aqui, né? Não sei se dá para observar. As malas bordadas de Apodi. As malas bordadas de Apodi, por esse termo, porque ela recebe a decoração da mala pintada, recebe esse grafismo geométrico em preto e branco. As linhas pretas ele chama de riscos, e esses pontos brancos e as linhas brancas ele chama de bordados. Então, por isso, as malas bordadas de Apodi. Abre para a gente ver uma imagem. Tá. E foi muito bacana, curioso, porque... deixa eu ver alguma que mostre. Porque quando eu cheguei lá, me chamou a atenção porque as malas eram todas vermelhas. E ao longo, não é, da nossa conversa, ele argumentou que era um gosto popular das pessoas, mas já tinha havido uma época no qual essas malas também tinham sido produzidas nas cores amarela, azul, verde. E aí, quando nós levamos as malas para o Rio de Janeiro, nós recuperamos com ele essa memória, né?
E foi muito bacana, assim, as pessoas têm um olhar ainda muito preconceituoso sobre essa produção popular, que eu acho muito sofisticada. Então, essas malas eram vendidas na feira livre e eram identificadas como objetos de pobres ou de pessoas que moravam na zona rural. Uhum. Né? Dentro da pesquisa que nós desenvolvemos, a partir da década de 50, esses objetos eles começam a ser substituídos pelos guarda-roupas. Então, elas começam a ser escondidas. Né? E foi muito bacana no Rio de Janeiro perceber que na abertura da exposição, pessoas da classe média estavam brigando por esse mesmo objeto, no qual em Apodi as pessoas olhavam assim, meio torto, chamavam malas nordestinas, e o interesse era apresentar essas malas nas salas de visitas como objetos de arte. Uhum. Né? Então, isso foi muito bacana, nós conseguimos fazer esse registro. O filho dele, do seu Dedé, que à época trabalhava como ajudante de pedreiro e não se reconhecia como maleiro, passou a assumir, né, essa identidade, dar continuidade ao trabalho do pai, e eles depois retornaram ao Rio de Janeiro para um curso de formação com pessoas, se eu não me engano, eram artistas de 10 estados brasileiros. Era uma ação financiada pela Caixa Econômica Federal, e eu me lembro que era como uma espécie de eleição para que a Caixa presenteasse clientes especiais com esses objetos, e seu Dedé foi contemplado, eu fiquei felicíssimo. Né? E aí o filho dele, Francisco, assumiu também essa identidade de maleiro e começou a sentir orgulho do trabalho do pai. Isso foi muito bacana. Na sequência, ainda estou em Apodi. Na sequência, a minha família ela tem uma formação religiosa católica, sobretudo minha mãe, e nós fomos para uma missa do Domingo de Ramos. Quando eu entrei na igreja, minha mãe era a única pessoa que estava na igreja portando um raminho com folhas de manjericão e alecrim. Quando eu olhei para toda a igreja, as pessoas estavam portando objetos deslumbrantes feitos com o olho da folha da carnaúba. E eu me lembro que quando eu estava trabalhando no campus, eu sempre gostei de trabalhar com os terceirizados, porque eles tinham conhecimento muito diverso. Então a gente tinha apicultores, tinha agricultores, e eles traziam o tempo inteiro esse universo para mim. Né? E um deles chegou para mim e disse: o senhor conhece isso aqui? Era justamente um desses ramos trançados. E aí eu fiz uma outra publicação, escrevi um artigo para uma revista, também uma revista no Rio de Janeiro, falando sobre as palhas ou ramos bentos, né? Que foi maravilhoso. Assim, é um trabalho extremamente sofisticado, né? Feito com o olho da folha da carnaúba, e só é produzido e utilizado uma vez por ano na missa do Domingo de Ramos. Depois daí, Luciana, eu fui conhecer uma comunidade que durante os meses de inverno trabalhavam com a palha da carnaúba, e nos meses secos com a produção de louça utilitária. Eles faziam potes, panelas. O pote é um objeto extremamente importante para as camadas populares, né, que habitam, né, o sertão nordestino, ainda guardam. Eu acho que ele é muito simbólico, né? A água é muito preciosa, é muito cara. E aí sim, o pote tem essa representação, ao ponto da gente entrar nas casas e ver que tinha, por exemplo, o filtro de barro, aquele gela-água e o pote, né? Então, é a comunidade de Pindoba 1. Lá em Pindoba 1, quando eu chego, sei de um evento que a comunidade, eu acho que tinha menos de 100 casas, mas era um evento que reunia mais de 3.000 pessoas, que era o que eles chamavam de corridas de prado. Eram corridas de cavalo, né, que duravam
pouquíssimos minutos e movimentavam somas assim extraordinárias dentro daquela comunidade isolada de tudo, né? A comunidade que pertence ao município de Felipe Guerra. E começando por esse viés ainda do objeto, né? Nós começamos a observar também outros sentidos que as pessoas empregavam a esses objetos. Como eu fui pesquisar panelas, as pessoas começaram a falar sobre os alimentos que eram preparados nessas panelas. Então, meu terceiro trabalho em Apodi foi uma pesquisa sobre a cozinha popular, né, da microrregião da Chapada do Apodi. Uhum. Né? Dentro desse trabalho, né, a gente tinha ainda tem um capítulo, né, sobre essa produção dos objetos. Você vai me cortando, viu? Porque quando eu começo, não, eu peguei a mala e estou indo junto com você, sabe? Assim, eu adoro ouvir essas histórias. A minha curiosidade agora, na verdade, às vezes os professores, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de estabelecer esse contato entre o fora e o dentro da escola, né? E você falou interessante assim que você trabalha com os terceirizados, querendo ou não, principalmente nós que somos professores viajantes, que às vezes não somos daquela região, os saberes que essas pessoas trazem, né? Isso, porque eles conhecem o local, eles são dali, né? Tudo. Agora, como é o desafio, ou se não é um desafio, para você nesses campos que você passou, estabelecer dentro da sala de aula esse diálogo, né? Não ter aquela questão, tem que cumprir currículo tal, tem que fazer não sei o quê, assim, como que você transborda vamos dizer assim, essa compreensão de que a gente tem que trabalhar um currículo de história da arte, porque cai no Enem, porque não sei o quê. Como que a gente transborda isso e traz essa relação, de fato, com as pessoas e com os saberes que estão ali? Essa é a minha curiosidade. Eu vou desobedecendo, não é? Porque, assim, a gente tem um documento orientador no IFRN, que é o chamado PTDEM, né, que é o Plano de Trabalho do Ensino Médio, mas as temáticas, eu as interpretei como sugestões, entendeu? E aí tem coisas que aparecem dentro da sala de aula que são inevitáveis. Essas minhas andanças, né, pelos campos, né, eu já trabalhei em alguns, eu acho muito bacana, porque quando eu chego com um olhar do novo, aquele olhar que Picasso ensinou para a gente, né? O olhar de você se surpreender com aquilo, de você tentar descobrir, né? Aquela novidade. E eram conhecimentos muito distintos da minha realidade. Ainda em Apodi, eu lembro que eu tinha alunos que chegavam para mim e diziam: professor, eu sou caboclo. Eu disse: caboclo é legal, é bom ser caboclo, né? Esse professor não é né? Porque o caboclo, né, no contexto lá deles, é o indígena, né? E a gente sabe que historicamente, né, foram associadas as piores adjetivações tanto ao indígena quanto ao povo negro, né? As populações indígenas e as populações negras. Mas aí o aluno traz essa questão para dentro da sala de aula. Essa ideia de tentar entender o que era o caboclo, quem era esse caboclo, porque ele falava que era caboclo, que vinha de família de caboclo, que caboclo tinha lugares de caboclo, né? E a gente começou a perceber também, entre os demais alunos, situações de preconceito. Eu lembro de um menino que ele fisicamente era muito bonito, o Igor, e ele dizia que era caboclo. Mas as meninas que ficavam seduzidas com a beleza dele diziam: professor, mas ele é tão bonitinho, por que ele disse que ele é caboclo, né? Então, por conta disso,
eu me aproximei do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a partir, né, da afirmação do Igor. Eu soube da história da etnia Tapuia-Paiacu em Apodi, que também essa discussão, a época que eu trabalhei lá, não chegava nas salas de aula. Eu conheci a Lúcia Tavares, né, que é a liderança indígena. Ela já tinha iniciado um mapeamento de quase 200 famílias que se afirmavam indígenas, né? Dentro desse processo de etnogênese que aconteceu aqui no Nordeste, sobretudo a partir dos anos 80, né? E tinha uma memória, tinham várias referências, na oralidade, entendeu? A Lúcia, ela criou o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte, que é o Museu Luísa Cantofa, né, com acervo de objetos líticos, cerâmicos. Então, eu não podia estar alheio a isso. Eu queria entender. Eu sou muito... a minha atuação como professor, ela não se comporta dentro do espaço limitado da sala de aula. Eu tenho essa necessidade de saber onde eu estou atuando, né? Com quem eu estou atuando. Então, eu preciso sair da sala de aula e conhecer minimamente, né, essa realidade. Eu acho que isso favorece, né, o que você inicialmente perguntou, né? Como é que eu construo isso, né? Newton, aí eu posso cortar rapidinho? Mudei totalmente o roteiro que a gente tinha escrito. Aí eu vou te perguntar uma coisa muito, assim, que é uma curiosidade. E os desafios de se aproximar da comunidade? Foi ótima a sua pergunta, porque, por exemplo, o sertanejo, ele é muito desconfiado. Mas é natural, assim, uma pessoa que você não conhece, né? Naturalmente, né, você não chega assim abrindo sua casa, né? Eu tive muita sorte, porque, por exemplo, a minha senha para acessar esse conhecimento estava dentro do campus, que era o trabalho dos terceirizados. Aí você tinha um motorista, conhecia a região inteira. A Podi, ela é um município que tem uma zona rural enorme, né? E isso, assim, me fez entender mais quem era o aluno com o qual a gente trabalhava, né? Eu lembro, aqui no Nordeste, sobretudo no interior, as estações do ano elas são muito diferenciadas, a estação seca e a estação invernosa, né? Então eu tinha aluno que morava assim, meu Deus, na divisa com o Ceará, entendeu? E aí esse menino chegava com a calça toda suja de barro no período do inverno, tinha aluno que atravessava açude, entendeu? Então, eu me surpreendia quando eu circulava por esses espaços e encontrava onde esses alunos moravam, quais eram as referências. Quando havia esse contato, sempre era muito positivo, porque eles traziam exemplos da vida deles que a gente poderia utilizar no espaço da sala de aula. Por exemplo, a produção do artesanato feito com a palha de carnaúba, né? Isso é uma tradição que está lá, tem uma base indígena, e isso é transmitido através de gerações e tudo mais. Muitos alunos já tinham esse conhecimento, entendeu? Então, é muito bacana essa ideia da história da arte. Eu me lembrei agora de uma situação. Eu lembro que todo ano, quando a gente recebe as turmas no primeiro ano, né, a arte aqui o trabalho com ensino de arte no IFRN, eu sempre pego o segundo semestre das turmas de primeiro ano e todo o ano das turmas de segundo. Né? Nós organizamos dessa forma.
E um aluno chegou, e eu sempre vou conversar com eles no primeiro momento, faço aquele diálogo, e um aluno disse assim: professor, eu passei o ano todinho estudando barroco. Eu disse: que massa! Né? Então, temos aqui um especialista em barroco. A pessoa passou um ano estudando barroco, vai me ajudar muito. Quando eu disse isso, ele disse: professor, mas eu não lembro de nada. Então, e assim eu me surpreendi, por quê? Né? Talvez essa informação teórica sobre um barroco que não tinha conexão com a vida desse aluno fosse esse motivo do desinteresse. Se eu for considerar a região onde esse aluno mora, nós temos construções, nós temos imaginária sacra, nós temos outros marcos religiosos, né, cemitérios, cruzeiros, onde você visualiza uma assimilação da estética europeia, né, adaptada à nossa realidade. Mas isso não foi dito para ele, entendeu? Uhum. Então, o meu interesse, eu não deixo de trabalhar quando há necessidade, né, de trazer essas referências. Eu não sou aquela pessoa que vai trabalhar apenas com as referências populares, mas a gente tem uma produção artística que muitas vezes está embasada nessa produção, uhum. Né? Você, na verdade, você parte da realidade da comunidade dos saberes populares e faz esse diálogo, e não traz um barroco desconectado. Nunca, não faço isso. Eu achei muito estranho, por exemplo, em 2013, eu consegui remanejar e fui para outro campus, já na região agreste, próxima ao litoral, que foi o campus Nova Cruz. Quando eu cheguei lá, a gente tem um evento aqui, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui a gente chama Expotec, que seria aquele momento para abrir as portas da instituição, desculpa, para mostrar a produção acadêmica, artística, enfim. Eu cheguei justo faltando uma semana para acontecer esse evento. E cheguei no meio de uma reunião pedagógica, onde eles estavam apresentando as comissões. Aí tinha lá comissão cultural. E o que é que tinha de previsão nesse trabalho da comissão cultural? Uma apresentação de um grupo de dança chamado... Ai, meu Deus, deixa eu me lembrar agora. É um grupo maravilhoso de uma cidade chamada Passa e Fica. Uhum. Eu não vou lembrar agora o nome. Mas, enfim, era a única atividade artística em todo o evento. Eu achei aquilo estranhíssimo, né? Para resumir a história, nessa semana eu soube da existência de um pintor maravilhoso, né, que é o Demétrios Montenegro, que é natural de Nova Cruz, né? Tinha um ateliê à época na Praia da Pipa, com um trabalho extremamente sofisticado de pintura, né? E a gente fez uma exposição com o trabalho de Demétrios, né? Numa semana eu fui atrás de colecionador particular, porque ele não... a gente construiu uma narrativa para essa exposição, baseado numa cronologia, né? Que seria o primeiro trabalho dele dentro do Instituto Federal. E aí nós fizemos uma exposição e as pessoas se surpreendiam assim: eu não sabia que esse artista era daqui. Por que não sabia? Né? Porque esse contato com a comunidade não foi estabelecido. Né? Então, e aí, na exposição do Demétrios, eu conheci, você colocou aí no seu roteiro, seu Abílio Alves, um fotógrafo com mais de 40 anos de carreira, né, fotografando os temas mais diversos, né, da sociedade nova cruzense. Então, você tinha no trabalho dele, desde os retratos, que o trabalho dele vem de uma época em que o fotógrafo era chamado retratista, era um fotógrafo viajante, porque não havia o acesso das pessoas às lojas de fotografia ou aos processos de produção de imagem fotográfica, e ele era requisitado para cobrir
todos os eventos sociais mais importantes. E aí você tinha tudo, né? Festas de família, aniversários, casamentos, batizados, velórios, tudo, as festas populares, né? E essa produção nunca tinha sido apresentada. E as pessoas sabiam quem era seu Abílio, né? Mas desconheciam a dimensão do trabalho de seu Abílio. Mas então, eu fico interrompendo, desculpa. Não, tranquilo. Não, é para interromper mesmo. Aí é essa questão, né, que como se o espaço do instituto ou da escola fosse o espaço de uma arte, de uma ciência, enfim, que for, né, estruturada, todo aquele debate que a gente fala, né, que eu acho que a gente tem que pensar como se supera isso, né, de arte popular, arte erudita, artesanato, arte. Então, como que a gente também faz esse movimento, né? O professor Ricardo, que eu falei para você, produziu esse livro aqui. Eu acho que tem a versão em e-book, né? E ele tem uma concepção muito interessante sobre... Fala o nome para gente, Newton. Fala o nome para gente. Objetos, percursos e escritas culturais. Ok. Certo? Anotado. Ele tem uma compreensão que eu acho muito interessante. Primeiro, ele desconstrói essa hierarquização, né? Porque a gente vê que isso é um discurso que foi construído e que, infelizmente, hierarquiza essa produção, né? Quando a gente vai fazer uma análise histórica sobre o que era considerado arte e artesanato, né? As artes destinadas ou consumidas ou produzidas pelas classes dominantes recebiam o nome de arte e quem as produzia tinha esse reconhecimento social como artista. Nas camadas populares, não, né? E eu sempre achei isso muito estranho. Então, o professor Ricardo, ele traz uma concepção que eu acho muito interessante, que ele diz assim, independente das mãos serem populares ou eruditas, há necessidade de um processo, né, de um método de construção dessas imagens. Esse processo de construção, né, o conhecimento que envolve esse processo de construção, ele vai identificar como artesanato, tanto nas camadas eruditas quanto nas camadas populares. Esse processo que nasce das mãos, né, do fazer, né, que é tão próprio do nosso trabalho. Os sentidos, né, o simbólico, né, já se aproxima desse universo considerado mais artístico, vamos dizer. Eu vou usar essa expressão, mas eu acho péssima. Mas, assim, o que eu quero dizer é que esse olhar da construção do objeto e dos sentidos diversos que o objeto pode conter independem desse objeto ter sido produzido por mãos populares ou eruditas, entendeu? Então, eu sempre trabalho nessa perspectiva, né? Eu me emociono com o trabalho de um pintor que não tem nenhum histórico de formação acadêmica, tanto quanto, né, de um autor já consagrado, com trabalhos em museus, enfim. Eu não procuro fazer essa distinção. Para mim, tudo é arte, né? E tem... eu evito essa hierarquização, sabe? Porque esse discurso hierarquizante ele foi acionado várias vezes para suprimir uma produção, para não reconhecer uma produção, né? E a gente, por exemplo, atuando no NEABI, a gente vê que
secularmente, né, representações tanto das populações negras quanto indígenas foram obscurecidas, foram invisibilizadas, né, em parte por esse tipo de discurso. Né? Por que todas as nossas referências precisam ser europeias? Né? Ou ter uma epistemologia baseada nos autores europeus, né? Obedecer a isso. Eu acho que a gente pode ampliar o nosso olhar, voltando, né, o nosso interesse para uma produção que está ali, de repente, do lado da gente, né, e que a gente desconhece. Outra vez, eu cheguei na sala de aula, um aluno afirmou que no lugar onde ele vivia não tinha arte. E aí eu problematizei isso. Eu disse, mas qual é a sua concepção de arte? Por que você diz isso com tanta certeza? Né? E depois ele foi observar que tinha realmente arte e ele chegou surpreendido na sala de aula. O professor não sabia que aquilo que as pessoas faziam no meu lugar era a arte. Você está vendo? Sim, porque sim. Os discursos, eles são... A gente precisa ter uma reflexão sobre, né? Não era arte, talvez fundamentado naquilo que ele foi ensinado a reconhecer como arte, que não era aquilo que estava no contexto dele. Sim. Né? Então, se não tiver morto, se não for branco, se não for europeu ou norte-americano, não é arte. Ou famoso. Que ainda tem que ser famoso, tem que aparecer na internet, entendeu? Eles trazem isso. Então, me preocupa muito isso. Eu acho que a gente tem uma produção muito bacana e que ainda encontra essa barreira, sabe? Que eu acho que elas precisam ser aquareladas. Sabe? Newton, você tem, olha, você tem muito projeto, é muita coisa, né? Você falou para mim da Praça da Paz entre os Povos, tem o guia, né, que foi feito, que a gente vai deixar o link aqui, o Guia Cultural Indígena, que você foi pesquisador. Não sei... eu posso dar só mais um exemplo, não sei se eu tenho tempo, porque eu falo muito. O nosso tempo está curto, mas eu queria que você fizesse assim, esse olhar para esse, porque eu acho a prática interessante desse diálogo que você faz, comunidade, arte local, sala de aula. Tá. O trabalho do seu Abílio, para a gente trazer essa continuidade, ele aconteceu quando eu cheguei no campus Canguaretama, que é o campus onde eu estou atualmente. Ao chegar no campus Canguaretama, aquele olhar que eu falei para você, que eu acho que é o olhar... É o primeiro olhar, né? Aquele olhar da criança, do pesquisador, não sei, o olhar daquela pessoa que se encanta com o novo. Quando eu cheguei, curioso, né? Eu sempre tive isso. Então, quando eu cheguei no campus, eu fui recebido, né, pela direção, fui apresentar os espaços e eu prestei atenção aos corredores. Nos corredores, haviam vários filtros dos sonhos, que era um objeto que eu via muito nas feiras hippies e tudo mais. E eu lembro que o diretor chegou e disse, olha, isso aqui é artesanato do Catu, dos Eleutérios, que é uma comunidade potiguara, é uma das 3 comunidades potiguaras situadas no entorno do campus. A partir daí, eu já decidi que queria conhecer aquela produção, né? Porque não havia informações sobre quem é que produzia aqueles objetos, se eram homens, se eram mulheres, se eram crianças, se eram idosos, quais eram os sentidos, quais eram os materiais, né? A partir do olhar indígena, o que é que aqueles objetos representavam, e aí a gente fez a primeira publicação do NEABI, IFRN, que foi um catálogo, né, sobre artesanato potiguara, foi lançado a versão impressa em e-book. Onde eles podem ser acessados, Newton? No espaço Memoria do IFRN. Ok. Certo? E aí, quem foi que colaborou com esse projeto?
nossas estudantes indígenas. Né? Nós temos estudantes indígenas no campus, nós temos estudantes quilombolas no campus, né? Eu tenho essa sorte, viu, Luciana? De onde eu chego, eu encontro essas pessoas. E aí, elas foram me apresentar à comunidade, né? E que produção era essa? Que eles chamavam artesanato. O termo foi utilizado para titular a publicação, porque é assim que eles reconhecem, como artesanato. Uhum. Né? E daí eu digo que elas foram abrindo as portas, sabe, das comunidades. A gente foi conhecendo as lideranças, a história daquele lugar, né? Já me encantei que eu cheguei no Catu e encontrei a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, que é a Escola João Lino, né? Que faz educação escolar indígena, né? A gente falando dessa ideia dos conteúdos muito fechados e tudo tem que ser. E lá os estudantes eles vão ter acesso à produção do conhecimento dessa sociedade, qual a gente, enfim, representa, mas eles também têm aula de tupi, aula de arco e flecha, entendeu? Eles vão ouvir as histórias que os mais velhos contavam e contam. Uhum. Então, isso é maravilhoso, porque fortalece a identidade, né, indígena, e sempre eu me lembro que eu falei das adjetivações negativas, né, que as pessoas pertencentes a esses grupos costumam relatar. Eles eram chamados de catuzeiros. Isso não entenda como um elogio, era como se fosse algo depreciativo. Então, a importância da educação escolar indígena é também de fortalecer essa identidade, essa autoestima das pessoas, né? Voltando para a sala de aula, né, a gente teve a participação de estudantes indígenas, tanto nesse projeto, foi um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu, salvo engano, entre 2016 e 2017, e no final de 2016, eu fui convidado a participar de um evento sobre museus comunitários no campus Cidade Alta, né, aqui na capital. E lá eu conheci pessoas que trabalhavam com esse conceito, né, de museu comunitário, com pontos de memória. E eu me lembro que uma das pessoas convidadas era um professor do IFAM, do IBRAM, exatamente, né, do Instituto Brasileiro de Museus. E na fala dele, ele me falou de forma muito elogiosa sobre os museus indígenas cearenses, né? A partir desse trabalho com o artesanato, né, surgiu a ideia, levamos para a comunidade a proposta da construção de um museu comunitário indígena no Catu dos Eleutérios. Isso se transformou em outro projeto de pesquisa, também com a participação dos nossos estudantes indígenas. Identificamos quase 100 objetos culturais, né, que falavam sobre... a primeira coleção nós chamamos a formação da comunidade, são cerca de 40 objetos. Antes desse reconhecimento da afirmação da identidade potiguara, que só aconteceu a partir dos anos 2000. Então, era uma comunidade que vivia da agricultura, da coleta da mangaba, né, que é uma fruta nativa que nós temos aqui. E aí eles vão falar de uma arquitetura, de sistemas para filtragem de água, quando não havia encanamento, da produção do arroz, que hoje inexiste, mas já houve um tempo que existiu no Catu. Então, os objetos eles foram contando essas histórias. Depois, nós, no ano seguinte, conseguimos também submeter como projeto de pesquisa a formação de outra coleção que nós chamamos a coleção indígena, que são todos os objetos vinculados a esse processo de afirmação da identidade potiguara no Catu, né? Uhum. Essas informações nós não limitamos, né, somente aos estudantes indígenas ou que participam como bolsistas dos projetos, né?
a gente leva para a sala de aula. Vira, né? Material didático. Vira conteúdo. Material de pesquisa, de conteúdo. De aula, leva as fotografias, leva objetos, leva as pessoas, né, para falarem sobre essa produção, né? E é muito bacana, porque quando eu vou trazer uma referência que está próxima deles, né? O Catu, por exemplo, eu digo que é quase o nosso vizinho, porque é muito próximo. Né? Quando você vier aqui no Rio Grande do Norte, nós iremos conhecer. Deixa acabar essa pandemia, minha primeira passagem vai ser para aí. A gente já está combinando faz tempo. Né? Pois é. Então, assim, os alunos, eles gostam muito, porque eles trazem essa referência também. Então, se eu conheço o Catu, eu conheço alguém que mora no Catu, ou eu já fui ao Catu, ainda em Nova Cruz, você falando dessa vinculação do trabalho que a gente desenvolve com a sala de aula, existia um cantor lá de Nova Cruz chamado Carlos Alexandre, que ele morreu num acidente automobilístico e ele era conhecido como cantor brega. Uhum. Né? E eu adoro essas coisas, né? Porque o brega, novamente, vem aquela questão da hierarquização. Quem é brega? Né? Então, o brega é o pobre, é o periférico, não é aquele que quer dizer elegante, é aquele que é cafona, que é exagerado. Tem um discurso também que já foi alvo de várias dissertações, de teses, né? Para se entender o que era esse brega, né? Quem faz esse brega, quem participa desse brega. Aí os alunos, eu chego uma vez na minha sala de aula, os alunos vão cantar em coro, como era o nome, meu Deus? Era uma música chamada Mulher Frechada. Mulher frechada. Frechada. Frechada, o sentido, eu acho que de uma mulher opiniosa, alguma coisa nesse sentido. E aí, quem é que cantava Mulher Frechada? Não era o Carlos Alexandre, porque o Carlos Alexandre conseguiu se projetar, eu acho que nacionalmente. Era um outro cantor que fazia pintura de carroceria de caminhão. Olha só. Eu nunca tinha ouvido falar, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas... As frases do caminhão eram a letra da música? Não, ele pintava as carrocerias. Ah, tá, não é aquele que descreve frases. Tem um trabalho muito bacana, feito com padrões abstratos, também geométricos, nas carrocerias, que inclusive vai influenciar aquela pintura das malas de Seu Dedé. Uhum. Seu Dedé disse que ia para a beira da estrada esperar os caminhões passarem para ele prestar atenção nas pinturas das carrocerias de caminhão. E aí ele levava isso para as malas. Uhum. Então, os alunos... eu nunca tinha escutado, né, essa música e me surpreendeu porque eram todos cantando. Então, isso foi motivo para a gente trazer para dentro da sala de aula um estudo sobre a cultura brega, sobre os objetos kits. Né? Olha... Maravilhoso. E isso foi muito bacana, porque eles foram identificados. A princípio, eu lembro que eu trabalhei com 2 turmas nesse período, uma turma de cara embarcou na ideia, e a outra se apresentou muito resistente, porque ninguém queria ser brega. Quando a gente... Todo mundo só queria ser chiquérrimo, né? Sofisticado. E aí, quando eles foram observando que dentro da casa deles tinham vários objetos relacionados a essa cultura brega, de uma diversidade enorme. Você tinha objetos de decoração, você tinha objetos utilitários, discos de vinil, de CDs, DVDs. Eles foram se sensibilizando e depois todo mundo se envolveu. Você tem uma ideia, no vernissage eu fui vestido de Reginaldo Rossi. Né? Os professores
cantores de Falcão. Eles perceberam que até na alimentação essa relação com o brega estava presente. Tem alguns alimentos que as pessoas acham bregas, enfim. Uhum. Eles produziram um bolo que o Falcão era impresso nesse bolo, cheio de girassóis, entendeu? Nós fizeram um evento, performaram, né, fazendo cantores, grupos e cantoras bregas. Terminou o evento, nós ficamos dançando na exposição, porque eles fizeram playlist só de música brega, até hoje, entendeu? Então, assim, extrapolou o horário da aula e a gente ficou lá, entendeu? Então, eu sempre presto muita atenção ao que o aluno traz, entendeu? E dentro dessa perspectiva de dialogar com a comunidade, veja, eu sabia que era a terra de Carlos Alexandre, né? Eu tinha esse interesse de fazer alguma coisa sobre o brega, mas antes que eu propusesse, eles já me trouxeram a ideia toda pronta, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção, né, a essa realidade na qual nós atuamos, nas quais nós atuamos. Uma vez chegou uma amiga muito querida, que ela também faz parte do NEABI, e ela tinha se transferida para um outro campus, e ela chegou para a gente conversar lá no campus, ela disse, Newton, eu estou com dificuldade de encontrar um tema que eu possa trabalhar nessa nova realidade que eu estou. Com ela vieram 3 alunas, 2 candomblecistas e uma umbandista. Se você está querendo o quê? Eu não entendo. Você está com a faca, o queijo, tudo na mão. Né? Porque olha a riqueza, né? Quer dizer, uma comunidade que tem os terreiros muito presentes, muito fortes, atuantes, né? Na vida das pessoas. Eu lembro que ela estava trabalhando numa unidade no bairro onde eu me criei. Né? E eu me lembro pequenininho de ficar fazendo fila no dia de Cosme e Damião para receber doce na porta dos terreiros. Eu ia dormir com o som dos toques. Tanto que quando eu saí desse bairro e fui para outro bairro, eu fiquei uma semana sem dormir, estranhando o silêncio. Olha que loucura. Né? Então, Newton, pode falar. Não, então, eu acho, pelo menos eu tento trabalhar dessa forma, sabe, Luciana? Para onde eu for, só a sala de aula não me basta. Eu preciso entender onde eu estou, com quem eu vou dialogar, né? Quais são as referências que essas pessoas têm, o que é que elas me apresentam como algo novo, e aí eu vou estabelecendo as conexões com aqueles conteúdos que a gente tem previstos, né, no nosso planejamento. Newton, nessa conversa, assim, o que a gente aprende, né? É diálogo, é escuta atenta, sempre. Perceber, né? Aprender conjunto e perceber onde se está. Eu acho que se a gente parte desses elementos para elaborar nossa prática como professores de arte dentro da rede federal, né? A gente tem muito ganho, porque a instituição ela está em vários locais, com várias realidades, com várias culturas, e tudo isso é o que fortalece, eu acho, que essa presença. E para fortalecer essa presença, a gente precisa desse diálogo, por isso que esses trabalhos que você faz junto com, a partir de tudo isso, desses saberes locais, é uma coisa impressionante. Agora, desculpa, a gente está acabando, era para ter 20 minutos, a gente ficou 50, mas é muito bom ouvir as suas histórias. Eu tenho um recado. Você pediu agora fica o tempo, assim, 3 minutos para você dar seu recado, mostrar a obra, o que você quiser deixar aqui para contribuir com todos nós. Assim. Prestando atenção, né, ao que cada lugar, né, oferece de riqueza, de beleza,
Eu tenho um amigo muito querido que é cordelista, é aqui da cidade de Mossoró, chamado Antônio Francisco, né? Ele ocupa atualmente a cadeira que pertenceu à Patativa do Assaré, na Academia Brasileira de Cordel. Então tem um cordel dele, um poema dele chamado Professores da Vida. Eu queria ler aqui um pouquinho para vocês. Que sol bonito é aquele que vem saindo por trás daquela nuvem cinzenta, colorindo os animais e salpicando de cobre as folhas dos vegetais. Aquele sol, meu amigo, que vem dando vida às cores, repintando as borboletas, tingindo as pétalas de flores, é o sol que aquece a forja da alma dos professores. Mas o professor precisa banhar-se de emoção, deixar a razão de lado, abraçar a profissão, para não deixar este sol fugir do seu coração. Só assim ele ouvirá a voz das pétalas das flores, sussurrando com carinho no ouvido dos valores o que seria esse mundo se não fossem os professores. Ai, Então, eu acho que ai. ele traz um pouquinho disso. Eu não racionalizo tanto. Uhum. E o encantamento, né? Sim. A gente não pode desencantar. A situação é complicada, o momento é difícil, mas esse encantamento... Eu, particularmente, Lu, se eu perder, eu não consigo atuar. Eu não consigo trabalhar. A gente está vivendo aqui uma situação no Rio Grande do Norte muito complicada. Nós estamos sob intervenção federal desde abril. Né? Nós passamos 90 dias sem ter representações nas pró-reitorias. Né? Nós não temos uma gestão atual que dialogue, né, com a equipe que foi eleita, né? Ao contrário, são pessoas que dificultam. Eu acho que tristemente, né, parte dessa situação foi divulgada na semana passada com aquela ação Sim. Contra os nossos estudantes. Aquilo foi absolutamente vergonhoso. Absurdo, entendeu? Nunca imaginei visualizar nada parecido, né? Mas, assim, voltando eu acho que a gente não escolhe essa nossa profissão à toa, né? E eu penso que o que particularmente a mim, o que me traz esse encantamento, né, esse contato com a juventude, com os alunos e com a diversidade, sabe? Eu não posso estar alheio disso, porque se for para trabalhar embotado dentro de uma sala de aula, seguindo rigorosamente aquele planejamento que não sou eu não me identifico, né? E eu penso que, não sei se o que eu coloquei aqui vai ajudar de alguma forma, mas eu sempre busco essa alegria todos os dias, né? Uhum. Para a minha profissão, para o trabalho que eu desenvolvo. Sim. Encantamento, desobediência, diálogo, escuta e trabalho junto. É isso. Newton, muito, muito obrigada a você por essa conversa. Eu acho que depois a gente faz um Arte em Prosa parte 2 com Newton Xavier, porque são muitas as histórias assim que você traz. É uma gratidão imensa poder te ouvir. Obrigada por essa tarde. Eu Obrigada que agradeço a todos. Sua gentileza, né? Algumas pessoas, eu não tenho muita explicação, né? A gente olha e gosta. Eu acho que você é uma dessas. Não tem muita razão, né? Mas não tem razão, não. O santo bate, amigo. O santo bate, aí fica. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e que escutou a gente. Eu acho que foi um momento muito reflexivo para a gente pensar, de fato, essa prática e essas atividades, essas ações que a gente faz dentro da Rede Federal no ensino de arte. Um abraço a todos que estão aqui, a todas, e até a próxima Arte em Prosa. Um abraço. Obrigado.
Por isso, quando a gente se encontrar em outro dia, que a indiferença seja menos que a alegria.